Muito bem, quero compartilhar uma palavra com vocês que está em João 4, 46 e 47. Preste muita atenção, eu vou ler com você. João 4, 46 e 47 diz assim: dirigiu-se de novo. É importante porque Jesus está voltando para Caná da Galileia. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Um caso muito grave, o menino estava realmente morrendo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Muito obrigado pela igreja, a igreja que é o baluarte da verdade, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que completa Cristo, como diz a palavra, a igreja que é a noiva de Cristo. Obrigado, Senhor, por estarmos ligados ao corpo, fazermos parte, Senhor, desse lugar tão importante para o Senhor, a noiva amada, a noiva querida do Rei. Obrigado, Senhor, obrigado por essa bênção. E nós queremos nessa noite clamar que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, mais do que palavras humanas, mais do que ensino, fala no coração de cada um, nessa noite de uma forma personalizada. Senhor, traz a resposta que cada um precisa hoje à noite, em nome de Jesus. Como igreja também, nós declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Proibimos o nosso inimigo de tentar tocar nessas sementes preciosas, essa semente da palavra de Deus. Declaramos, Senhor, que cada semente encontrará um coração fértil, uma terra boa e produzirá frutos a 100 por um, a 100 por um. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, te agradecemos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem, eu amo essa história. Ela fala assim de um impossível. Então tem um garoto que está morrendo, ele é filho único talvez, a gente não tem certeza, mas tudo indica que ele é filho único de um cara muito rico, um homem que é um oficial do rei, um cara muito rico, tem muito dinheiro, mas ele tem um problema que o dinheiro não resolve, que homem nenhum resolve. Só Deus pode resolver o problema dele, ele precisa de um milagre. Tem alguém aqui assim como eu, que precisa de um milagre, hoje à noite assim, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então essa palavra é para nós, que temos algo assim que o homem não resolve, só Deus pode resolver. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Então sem fé não dá. A gente está falando sobre fé. Eu falei, acho que 2 semanas atrás, né, que a fé é o disjuntor do poder de Deus. Então tem lá a hidrelétrica que está produzindo não sei quantos megawatts de energia poderosa, mas ela vem pelos fios, mas ela chega lá na casa, aí tem um disjuntor. Se esse disjuntor estiver desativado, pode ter todo o poder saindo da hidrelétrica, mas não chega no seu aparelho, não é? Então não funciona. Então a fé é isso, a fé é esse disjuntor do poder de Deus. O poder de Deus está à nossa disposição, mas nós precisamos da fé, né? Eu digo que a fé é o sexto sentido. A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato não conseguem tocar no sobrenatural, não conseguem tomar posse das promessas de Deus. É impossível, não dá. Mas Deus colocou em nós algo chamado fé, que é um sexto sentido, que aí a gente pode pegar essas coisas, pegar essas promessas. Isso é a fé. Agora, todos nós temos fé. Diga assim: eu tenho fé. Mas agora fala com fé. Todos nós temos fé, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Eu lembro de um amigo que falava assim, um pastor inclusive, ele dizia: rapaz, ora por mim, eu não tenho fé. Eu dizia: então você é a exceção do universo,
Porque a Bíblia diz que Deus, Romanos 12:3, repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então você tem fé. A questão é que a fé é como o grão de mostarda, não é? Ela é pequena, ela começa pequena. A fé é um dom, inclusive, não é uma coisa que eu tenho e o outro não tem. Esse aqui é privilegiado porque ele tem fé, mas coitado daquele miserável que não tem. Deus não faria isso. Se sem fé é impossível agradar a Deus, seria injustiça Deus não nos dar uma porção de fé. A fé é um dom. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 colocam a fé como um dom de Deus. Então diga, eu tenho fé. Pois é, agora, a fé é como o grão de mostarda, que quando é plantado se torna uma árvore, um arbusto, e os pássaros vêm se aninhar nele. Ou seja, a fé, ela que Deus reparte com a gente, ainda é pequena. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. Quem está comigo? Então é isso, é sobre isso aqui essa palavra. Nós vamos ver que Jesus vai colocar esse cara num processo. Ele tem uma fé, nós vamos ver, ele tem fé, como todos nós temos. Mas ele vai levar esse homem a um processo e ele vai sair de lá com a fé que todos nós precisamos ter. Amém? Inclusive o nosso tema hoje à noite é o crescimento da fé. Aleluia. Você chegou aqui com uma fé, você vai sair daqui com uma fé gigante. Amém? Muito bem, então o crescimento da fé. Deixa eu te mostrar então esses níveis de fé. Aí você pode ir se identificando, mas não te preocupa se você se enquadrar num desses primeiros níveis, porque a sua fé vai crescer, amém? Não tem problema da gente começar pequeno, não tem problema da gente ser faixa branca um dia. O problema é a gente ficar na faixa branca o tempo todo, né? Não tem problema a gente começar na primeira série, tá tudo certo. Não tem problema a gente aprender B com A é Bá. Não tem nenhum problema. O problema é a gente com 40 anos aprendendo B com A é Bá. Aí tem um problema. Né? Então, todos nós temos fé, mas essa fé precisa crescer. Vamos ver então os 3 níveis de fé. O primeiro, grita aí comigo, uma fé que busca. Uma fé que busca. João 4,47 diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, irmãos, esse homem foi buscar. Esse homem tem um problema e ele foi buscar a Deus. Está tudo certo. Ninguém vem a Deus porque teve uma revelação muito profunda e essa pessoa agora quer ter um relacionamento com Jesus e quer conhecer o Espírito Santo. E não sabe nada disso. Eu cheguei na igreja depois de uma overdose de cocaína que quase me matou. Eu cheguei ali para buscar um milagre, para buscar uma libertação. Está tudo certo. Agora a gente não pode só viver assim a vida inteira buscando coisas de Deus. A gente tem que crescer. Não é? Então, buscar a Deus é a fé no início. É a fé no início. Esse homem creu. Ele tinha uma porção de fé. Tanto é que ele saiu da cidade dele, não é? E ele andou 30 quilômetros. Olha, ele andou bastante, não é? Aproximadamente 12 horas de caminhada. Porque ele tinha certeza, ou pelo menos ele, talvez não uma certeza, mas ele tinha assim, uma grande esperança de que Jesus poderia fazer alguma coisa, já que ele tinha sido desenganado pelos médicos. E o filho dele estava morrendo. Não é? Então ele crê, ele tem uma certa fé para buscar a Deus. A gente vê muito assim hoje, né? Essas campanhas e tal, que o cara vai lá buscar, tá tudo beleza, tá tudo certo. Mas é a fé do faixa branca, não sem ofender ninguém, né? Mas Deus quer que a gente cresça. Então veja bem, ele não só crê que pode acontecer o milagre, como ele tem uma certa perseverança, porque Jesus, quando ele chega lá com Jesus, para buscar o milagre, Jesus fala assim para ele, olha só, Jesus foi firme com ele, Jesus fala assim, você não está aqui porque você, por minha causa, você está aqui porque você quer um milagre, não é? Você está buscando um milagre, é por isso que você está aqui. Ele poderia dizer, tá bom, me tratou mal, eu vou embora para casa. Não, ele perseverou, inclusive ele disse, Senhor, vem rápido, antes que ele morra. Ele ouviu uma dura de Jesus, ele ouviu uma verdade de Jesus. Vocês não me buscam por minha causa, vocês me buscam porque eu posso dar um milagre, pelo milagre que eu posso dar, não é? Mas ele disse, vem logo, Senhor. Ele não desistiu, tem uma certa perseverança. Tá beleza, é a fé do faixa branca, que busca, que até tem uma certa perseverança. O cara consegue fazer a campanha por 9 semanas, aleluia, porque ele vai para a igreja. Mas aí se não der certo, ele se desvia na 9ª semana.
Ele diz, vou me desviar, né? Tem uns que cometem suicídio espiritual e ficam ameaçando, eu não vou mais participar de nada, porque Jesus não ouve minhas orações. É o faixa branca. A gente não está aqui para condenar ele, mas a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa amadurecer, né? Então, são pontos positivos esses. Ele age porque ele tem fé, ele levanta e vai, ele persevera quando não dá certo, ele persevera um pouco. Pontos positivos, mas essa fé tem pontos negativos, porque ele não conhece a palavra. Então ele chega lá com Jesus dando uma pressão, o senhor tem que vir comigo, o senhor tem que vir comigo e colocar a mão no meu filho, não é? Quer dizer, é a fé que precisa de um toque, né? Viu? O cara coloca água em cima da televisão e do rádio e toma a água benta. Ele precisa de um toque de fé, ele precisa que alguém toque na cabeça dele, ele precisa passar num corredor, ele precisa pisar num tapete, ele precisa de uma pulseira, a última era a vassoura de R$1.000, né? Entende? E o cara, é a fé do faixa branca, está tudo certo, ele só precisa crescer, ele é criança, ele só precisa crescer. Então ele chega lá, não é? Ele chega lá e quer que Jesus vá com ele, tem que ser do jeito dele, já viu isso? Não é? O irmão que ora, mas tem que ser no tempo dele. Né? Tipo assim, Senhor, eu quero casar com o Joãozinho, né? Tem que ser ele, não só serve se for ele, né? Faça a tua vontade, mas que a tua vontade seja igual à minha. E o seguinte, Senhor, tem que ser hoje, tem que ser ontem, né? Me dê um sinal, se ele olhar para mim é porque eu vou casar com ele. Tem essa bobagem, né? Então a pessoa quer mandar em Deus, é diferente daquela mulher sunamita, né? A mulher sunamita, quando Jesus diz para ela, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? Quer dizer, os filhos são os judeus, vocês, os cirofenícios, são os cachorrinhos. Ela diz, sim, Senhor, tudo bem, o Senhor está certo mesmo, né? Mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus, uau, né? Então, sabe, essa fé imatura, que não conhece a palavra, a Bíblia diz que o que desvia o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Então, é uma fé, o apóstolo Paulo fala de um zelo sem entendimento. A pessoa está lá na igreja, ela está ali, ela está buscando, ela quer de alguma maneira, mas ela não tem entendimento nenhum, não é? Então é a fé que diz como Deus vai fazer e a hora que vai fazer, não é? Então essa é a fé que busca. Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A fé que busca só quer receber a bênção. Quem está comigo aqui? Amém? Então vamos lá. Beleza, pastor, essa não é a minha fé. Não, eu não sou assim de jeito nenhum. Glória a Deus por isso. Mas se tiver alguém aqui se identificando, tudo bem, você só precisa sair desse nível. Amém? Vamos para o segundo nível. A fé que confia. Glória a Deus. A fé que confia. Qual que é o primeiro nível de fé? A fé que busca. Eu não estou dizendo, presta atenção, que orar é a fé do primeiro nível. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a pessoa que só busca a Deus para receber algo de Deus, não é? Ela não busca a Deus para estar com Ele, ela não busca a Deus para saber os princípios dEle, ela não busca a Deus para conhecer o que Ele ama e o que Ele odeia, ela não busca a Deus para fazer a sua vontade, ela não busca a Deus para agradecer pela vida, por tudo que ela tem, mas ela só busca quando ela precisa de algo. É a fé do primeiro nível. Vocês estão me entendendo? Muito bem, a segunda coisa aqui então, o segundo nível de fé, diga assim bem forte, uma fé que confia. Essa já é a fé do segundo nível. João 4,50, Jesus dá um comando para ele. Ele vem para dar comando em Jesus: vem logo, depressa, antes que ele morra. Só tem que ir na minha casa. É assim que funciona. Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz: vai, vai, disse Jesus, o teu filho vive. E a Bíblia diz: o homem creu na palavra. Olha só o crescimento. O homem creu na palavra e vazou. Ele foi confiando numa palavra, né? Jesus não assinou nenhum papel. Você está aqui, ó, estou comprometido com você, pode ir, porque está tudo. Não, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E ele creu na palavra, e ele foi. Irmãos, e ele já saiu de lá comemorando. Vocês estão me entendendo? Ele já saiu de lá feliz, ele já saiu de lá pulando de alegria, não é? As pessoas que encontraram com ele disseram: o que aconteceu? Ele disse: o meu filho foi curado. Mas
Mas ele está em outra cidade, como que você sabe? Nem inventaram o celular ainda. Você viu a foto dele? Não, mas eu sei porque sei. Jesus falou, Ele me deu uma palavra, Ele disse, e eu creio na palavra dele. É tanto que ele acreditou, que ele demorou 12 horas para chegar até Jesus. E ele demorou um dia para voltar para casa, não é? Ele estava desesperado para encontrar Jesus, para pedir. Mas quando Jesus disse, vai, teu filho vive, ele demorou um dia para voltar. Por que eu sei disso? Porque quando ele chegou e perguntou, que horas aconteceu o milagre? Os caras disseram para ele, ontem, a hora 7ª. Então ele demorou um dia para voltar. Eu penso que ele voltou assoviando, sabe? Sabe quando você... Sabe, essa fé gera a paz que excede o entendimento. Não sei porquê. O problema aparentemente não foi resolvido ainda. Mas eu sei. Igual o David Show que conta, né? Que ele era tão pobrezinho, o pastor, tão pobrezinho. O pastor da maior igreja do mundo. E ele não tinha nem papel para escrever os sermões dele. Ele ia no lixo, ajuntava jornal velho, logo depois da guerra, né? Entre Japão e Coreia, o país destruído. Ele pegava aquele jornal velho e fazia os sermões dele naquela partezinha branca do jornal. A igreja era uma tenda do exército da salvação que foi doada para eles. Não tinha chão, né? Era igreja miserável. E aí e pouquinha gente. Aí ele falou assim para Deus, Senhor, eu preciso tanto de uma bicicleta para trabalhar. E aí, acho que Deus falou para ele, mas como que é essa bicicleta? Porque ele não recebia nunca bicicleta, né? Aí Deus falou, mas como é que é mesmo essa bicicleta? Né? Quando eu quis casar, eu falei assim, Senhor, eu quero uma mulher bonita, que seja sempre apaixonada por mim, que seja crente de verdade, né? Que me ache o homem mais lindo do mundo. Aí Deus falou assim, tu está pedindo uma doida. Não, mas eu aprendi que a gente tem que ser específico na nossa oração, né? E o David Show, então ele falou assim, é verdade, eu não disse como tem que ser a bicicleta. Aí ele falou, Senhor, eu quero uma bicicleta americana, modelo americano, e aro tal, e não sei o que, eu quero que ela seja azul. E aí especificou, não é? Aí diz que aí ele saiu e ele disse, ele recebeu aquilo com tanta convicção, que ele começou a dizer para todo mundo que ele tinha uma bicicleta, não é? E naquele tempo, ter uma bicicleta era coisa de rico. E ele dizia, eu tenho uma bicicleta americana, modelo tal, aro tal, azul. E os caras diziam, coitado do pastor, né? É a mesma coisa do que o Jackson está falando assim, eu tenho uma SW4 top de linha, aleluia. Né? Então, irmãos, esse cara saiu e disse, meu filho está curado, eu acredito. Entende? Então a fé do segundo nível é a fé que confia. E ele foi devagar, ele demorou um dia, porque é a fé que descansa. Já deu certo. Eu sei, porque sei, já deu tudo certo. É a fé do segundo nível. Quem está comigo aqui? Irmão, nesse nível de fé já tem a obediência. Amém? Porque Jesus disse vai, não foi uma sugestão, ele deu uma ordem, vai, vaza daqui. Teu filho vive. E ele na hora obedeceu. É igual o Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Abraão, ficou pensando, Senhor, mas o Senhor não vai me dar nem um mapa. Ele simplesmente foi. Quem está me entendendo? Então, a fé do segundo nível, não é? Essa fé que confia, é uma fé que obedece. Sabe, a pessoa fica o tempo todo questionando, você passa a vida inteira questionando, por que eu tenho que ser dizimista mesmo? Né? Por que o marido tem, por que a mulher tem que se submeter ao marido? Porque está na Bíblia, irmã. Porque Deus mandou, tá? Por que eu tenho que evangelizar mesmo? Porque Jesus disse, ide, fazer discípulo de todas as nações. A fé que confia, obedece. Quem está comigo? Amém? Obediência, não é? Então, essa é a fé do segundo nível. E já é uma fé muito top, irmãos. Muito boa. Mas faltava mais um nível, ok? Então é esse nível que nós temos que chegar. O terceiro nível da fé. Grita aí comigo. Uma fé que transforma. Me ajuda lá. A fé que busca. Vamos lá comigo de novo. Uma fé que busca. Legal. Mas é uma fé sem entendimento. Uma fé que quer mandar em Deus. Uma fé que só quer as coisas de Deus.
e não o Deus que pode dar as coisas. É uma fé egoísta, uma fé egocêntrica, uma fé criança. Beleza, é o começo, está tudo certo. O segundo nível é a fé que busca, é a fé que confia, é a fé que descansa, é a fé que obedece, é a fé que vai, é a fé que crê na palavra, que já deu certo. É um nível top de fé. Tem muita gente que tem esse nível de fé. Muita gente tem esse nível de fé. Agora, o terceiro nível, irmãos, tem que ser o nosso alvo. Grita mais uma vez aí, a fé que transforma. Uma fé que transforma. Vamos ler, vamos terminar aqui. João 4, versículos 51 e 52 diz assim: já ele descia, então ele está voltando agora com a palavra de Jesus, que o menino estava curado, quando os seus servos, lembra, é um cara rico, tem servos, ele é oficial do rei. Quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia, aleluia, ele saiu de lá, o menino estava morrendo, agora ele volta, o filho vivia. Então ele perguntou, ele indagou, ele investigou, presta atenção, ele indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Agora presta bem atenção, a fé que transforma, é esse que tem que ser o nosso alvo. Olha só, irmãos, é interessante porque, olha, creu ele e toda a sua casa, mas lá no versículo 50, que é a fé que confia, fala que Jesus disse, vai, teu filho vive. Fala que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então ele creu ali na palavra, mas agora fala que ele creu ele toda a sua casa. Então esse momento aqui é algo que aconteceu dentro dele. Quem está comigo? É algo que aconteceu dentro dele, quando ele perguntou assim, que horas? Eu preciso saber, que horas? Os caras disseram, tal hora, tantos minutos. Ele lembrou, foi nessa hora. Então ele chegou à conclusão, ele deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. Ele é Senhor. Quem está me entendendo? Sabe, é a hora que acontece o novo nascimento, é a hora que Jesus passa a ser Senhor da sua vida. É a hora que você reconhece, ele reconheceu Jesus como seu Senhor. É a hora que o Espírito Santo vem habitar o nosso espírito. É a hora que nós somos justificados pela fé, né? A justificação é um ato como se fosse um ato de um juiz, né? Justificado. Então quando nós entendemos isso, justificado, pois mediante a fé tem despacho com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, rapaz, eu fui justificado, eu fui considerado justo. Então, os meus pecados foram colocados na conta dele, não é? E a justiça dele foi colocada na minha conta, isso é. Quando eu entendo isso, aí acontece algo dentro de mim. Eu sou salvo, o Espírito Santo vem habitar em mim. Quem está me entendendo? Irmão, a partir de agora é uma nova história. A não vai mais ditar a sua vida. Você não é mais esse crente do primeiro nível que só fica buscando a Deus para buscar as coisas. Nem do segundo nível, não é? Que parece muito bom, mas ainda é muito humano. Mas é do terceiro nível. É quando o Espírito Santo habita dentro de você. É aqui que acontece Abacuque 3,17. Quando a figueira não floresce, quando não há fruto na videira, quando o produto da oliveira falha, quando os campos não produzem mantimento, as ovelhas são roubadas do aprisco, nos currais não há gado, todavia você se alegra no Senhor, você exulta no Deus da sua salvação. Essa é a fé do terceiro nível, é a fé de dentro, é a fé que acredita, é a fé que o Espírito Santo está lá com você. Aconteça o que acontecer, está tudo bem, não é? Por quê? Porque eu estou salvo, não é? Então, aconteça o que acontecer aqui, irmão, nessa terra, aconteça o que acontecer de mal nessa terra, meu irmão, eu sou salvo, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu vou entrar naquela porta, daquela sepultura, e já saio do outro lado, com um corpo glorificado, aleluia, não é? Magrinho, musculoso, não fica doente nunca mais,
que só come maná escondido, que a rua é de ouro. Meu irmão, Nova Jerusalém, novo tempo. Meu irmão, nunca, escuta bem, nada pode dar errado para você, crente. Nada pode dar errado, nada pode dar errado para você, está tudo certo. Essa é a fé do terceiro nível, a fé que transforma. Aleluia. Rapaz, a igreja está boa, está grande, estou feliz. Não está tão grande, estou feliz também. Não é? Está tudo certo, está tudo bem numa boa. Só para a gente fechar, um exemplo que eu acho muito interessante dos 10 leprosos, né? Eles chegam ali com Jesus, fé do primeiro nível, eles buscam a Jesus. Por que eles buscaram Jesus? Eles querem um milagre, eles só querem isso. Eles ficaram lá, Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. Eles só querem um milagre, beleza. E Jesus é tão bom, né, irmãos? Ele é tão misericordioso. Ele abençoa essas pessoas do primeiro nível, de boa. Como eu te falei, não tem problema a gente passar pelo primeiro nível, o problema é a gente ficar nele. Agora, os leprosos vão lá e gritam, pedem o milagre. Aí Jesus, olha só, atende eles. Mas Jesus dá uma palavra. Vão, olha a mesma coisa. Vão, uma ordem. Vão e se apresentem ao sacerdote. Ofereçam uma oferta pela cura. Mas eles estão leprosos. Como é que nós vamos oferecer uma oferta por uma cura que nós ainda não vimos? Então eles, segundo nível, eles confiam. Porque eles... Mas ele falou que a gente está curado. Mas eu estou cheio de lepra ainda. Mas ele falou que a gente está curado. Então vamos. E foram todos os 10. Os 10 entraram no segundo nível. Eles obedeceram a palavra. Eles confiaram na palavra de Jesus. Conquanto eles não estavam vendo o resultado ainda. Eles andaram por fé. Muito lindo. Mas só um entendeu. A fé do terceiro nível. Um falou assim: cara, eu quero é Ele. Eu vou voltar. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Eu quero segui-lo. Eu quero ser discípulo dEle. Ele é Deus. Porque se Ele me curou dessa lepra, e ninguém fez isso até hoje, Ele só pode ser Deus. E eu quero Ele. Eu vou voltar. Os caras, vamos embora, vamos lá, estamos livres disso. Ele, não, mas eu estou preso nele. Com amor eterno Ele me amou. Com benignidade Ele me atraiu. Eu vou voltar para Ele. Essa é a fé do terceiro nível, irmãos. Quem está me entendendo? A fé do terceiro nível, que é Jesus. Quem tem Jesus tem milagre. Mas nem sempre quem tem milagre tem Jesus. A prova são os 10 leprosos. Os 9 obtiveram um milagre. Tremendo milagre. Tremendo, que poucos receberam na vida. Mas o cara que voltou, porque Jesus disse para ele: não eram 10 os que foram abençoados? Por que só esse samaritano voltou para dar glória a Deus? Aí no final Jesus diz: a tua fé te salvou. O que foi salvo, o que entrou no terceiro nível, o que reconheceu o senhorio de Cristo, o que foi justificado, o que foi transformado pela fé, foi o samaritano. Quem está comigo? É isso, irmãos. Nós temos que ter essa fé. Não tem nenhum problema da gente buscar milagre. Eu busco milagre e acredito em milagre mesmo. Mas eu já entendi uma coisa. Rapaz, se eu tenho Jesus, se eu sou filho, pensa bem, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho, rapaz, só eu sei o que eu faço por um filho meu. Agora pelas minhas netinhas, né? Rapaz, então se eu que sou mau sei dar boas dádivas aos meus filhos, a Bíblia diz, rapaz, eu não tenho que ter medo de nada, porque eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro com Cristo. Quem está me entendendo? Rapaz, então se eu tenho isso, irmão, a bênção tem que dar o jeito de me pegar. Porque a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É como se você estivesse indo e ela está indo atrás, te perseguindo. Meu Deus do céu. Aí, pastor, mas eu não obedeço todos esses mandamentos da lei. Mas a Bíblia diz que Jesus é o fim da lei, não é? Então, de novo eu vou te repetir: a sua
o seu pecado foi colocado em Cristo e a justiça dele foi colocada em você. Você é essa pessoa que ouviu e obedeceu. Então, essas bênçãos vão perseguir você. Quem está me entendendo? Tem algum filho aqui? Tem algum herdeiro aqui? Tem algum justificado aqui? O Tiago diz: muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Mas Senhor, eu sou justo. Você é justificado. Você é considerado justo pelo juiz do universo. Aqueles que estão em Cristo, não tem mais condenação para eles. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, esse é o poder. Essa é a fé que nos transforma. Quem vive assim está de bem com a vida. Vai viver de bem com a vida. A fé do primeiro nível falha, ela é condicional. A fé do segundo nível falha também, muito condicional. Mas a fé do terceiro nível é de dentro. É de dentro. É de dentro. Aleluia. Aleluia. Eu sei, rapaz, eu sou filhinho do papai. A gente tem que ter essa revelação, irmão. Eu quero orar para que você tenha essa revelação que você é filhinho do papai, que está tudo certo. Olha, decore esse versículo. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Tendes paz com Deus. Ei, está tudo bem entre você e Deus. Deus olha para você e sorri, porque Ele vê em você a justiça do Filho dEle. Então você está tudo certo com você. Você tem que dar certo na vida. Amém, queridos? Ah, mas que ninguém vai com a minha cara. Eu sou o Kiko. É porque você não sabe a sua identidade. Porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Se eu estou em Cristo, todo mundo vai me amar. Vocês não me amam muito? E eu vou acreditar nisso, mesmo que você não me ame. Essa é a fé. Está tudo certo. Está tudo certo. E já deu tudo certo em nome de Jesus. A fé que transforma. Amém, amém. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Quero orar por você. Amém, queridos? Muito bom. E aí, o que é que você me diz? Onde está o seu nível de fé? Em que nível está a sua fé? Então a nossa oração hoje à noite tem que ser igual a dos discípulos. Eles oraram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então a fé pode aumentar. Senhor, eu quero crescer em fé. Eu não quero viver a vida inteira nesse maternal da fé. Não, eu quero crescer em fé. Aumenta a minha fé. Eu sei que eu tenho fé. O Senhor me deu uma porção de fé. Eu te agradeço pelo dom da fé. Mas eu quero que a minha fé seja como o grão de mostarda que o Senhor prometeu, que vai crescer. Que vai crescer. Depois que plantado, vai crescer. Vai crescer. Vai virar uma árvore. Vai crescer. Oh Espírito Santo querido. Oh Espírito Santo querido. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua necessidade. Como aquele homem, como aquele oficial do rei tinha uma necessidade, um filho morrendo. Esse filho morrendo representa o seu impossível. Representa aquilo que não tem solução para o homem. Quero orar por isso aqui na sua vida. Porque você tem o terceiro nível de fé. Você é um justificado, um salvo, um herdeiro, um filho. Você tem o terceiro nível de fé. Tome posse disso. Tome posse disso. Você não vive por circunstância, você vive por fé. O justo, ou seja, o justificado, não vive pelo que ele vê, pela circunstância em volta dele. Ele vive por fé. Ele vive por fé. Fé é acreditar no que Deus disse. Isso que é fé. Anota aí no seu coração. Fé é acreditar no que Deus disse. Deus disse, está certo. Ele falou, já era, está consumado. Eu quero orar por você, Espírito Santo querido. Espírito, coloque a mão no seu coração. Você que tem algo impossível, algum impossível. Quero fazer melhor. A gente tem 5 minutinhos ainda. Eu quero convidar você para vir para o altar. Você que tem assim algo que humanamente é impossível. Você precisa de um milagre, de uma intervenção sobrenatural de Jesus. Eu quero chamar você para cá. Eu
quero chamar você para o altar. Quero orar por você aqui. Vem para cá, vamos orar, vamos concluir esse culto aqui no altar. Eu tenho algo impossível na minha vida. Eu tenho algo que humanamente é muito difícil acontecer. Eu preciso que Deus faça algo sobrenatural. Então vem, eu quero orar por você.